Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, internauta da Just TV, muito boa tarde. É um prazer ter você aqui conosco nesta terça-feira em mais um Ponto de Contato. O Ponto de Contato é um programa da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, criado e produzido pela nossa associação. Se você quiser saber mais sobre a ABT, entre no nosso site www.abt.org.br. Lá você vai encontrar notícias sobre o setor de teleserviços, os nossos próximos cursos, as nossas próximas palestras também. E se você quiser participar do nosso programa ao vivo, você já sabe, fique à vontade nesse nosso bate-papo. Basta que você mande uma mensagem ou uma pergunta para mim ou para o nosso entrevistador de hoje, que aliás hoje é uma convidada muito especial do nosso programa de hoje. Então, aí nessa telinha abaixo, você pode mandar a sua pergunta, que nós, com muito prazer, vamos atender a sua solicitação, vamos responder a sua pergunta, tá bom? E para você que, de repente, não assistiu nenhum dos nossos programas, está nos vendo pela primeira vez ou perdeu algum programa anterior, você pode assistir todas as entrevistas que nós já fizemos aqui. Basta que você entre no site www.justtv.com.br/ponto de contato. E lá você vai encontrar a relação de todas as entrevistas, de todos os nossos convidados que já passaram aqui pelo nosso ponto de contato. E você que mandou o seu nome, o seu endereço para o nosso e-mail pontodecontato@justtv.com.br, dizendo que você queria participar, não é, do sorteio do nosso livro deste mês. No final do nosso programa nós vamos fazer o sorteio do livro Lições que a Vida Ensina e a Arte Encena, de Márcia Luz e Douglas Peternello. O Douglas já foi entrevistado aqui no nosso programa. Ele é um consultor que se utiliza de filmes para dar as suas palestras, para falar sobre motivação, para falar sobre o trabalho. Então, no final do nosso encontro de hoje, nós vamos fazer o sorteio do livro do Douglas Peternello. E para este mês, nós temos aqui o livro da Wanda Sanches, que fala sobre monitoria em call centers. A Wanda também já foi a nossa convidada aqui em programa passado, e nós temos aqui o livro da Wanda Sanches, que nós vamos sortear também no final deste mês, tá? Se você quiser participar deste nosso concurso, é muito simples. Basta você mandar um e-mail dizendo o seu nome e o seu endereço, quero participar do concurso do Ponto de Contato, tá bom? E no final do mês nós vamos fazer o sorteio desse livro. Hoje nós vamos falar sobre hospitalidade empresarial. Você já ouviu falar disso? Mas para saber mais sobre isso, vamos às nossas curiosidades. Para Morrison Lashley, a hospitalidade é um relacionamento baseado nas obrigações mútuas e, em última análise, na reciprocidade. Já Batista define a hospitalidade como um modo privilegiado de encontro interpessoal, marcado pela altitude de acolhimento em relação ao outro. Para Leonardo Boff, a hospitalidade é, antes de mais nada, uma disposição da alma aberta e irrestrita. Selwyn nos diz que a hospitalidade transforma estranhos em conhecidos, inimigos em amigos, amigos em melhores amigos, forasteiros em pessoas íntimas, não parentes em parentes. Lia Luft diz o seguinte: mais do que um gesto, interessa como ele foi recebido. Mais do que a palavra, nos influencia como ela foi ouvida.
Mais do que o fato, vale onde, como e quando ele me tocou. Seja hospitaleiro com os estranhos, pois eles podem ser anjos disfarçados. Isso é da autoria de um desconhecido. E a nossa grande e saudosa Madre Teresa de Calcutá já disse: não deixeis jamais que alguém que se achegou de ti vá embora sem ter se sentido melhor ou mais feliz. O IBHE, Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, nasceu com a proposta de trazer este conceito tão antigo sobre hospitalidade para o mundo dos negócios, que tem como premissa derrubar muros e construir pontes. Dentro deste conceito, as pessoas, os processos, o ambiente e a comunicação se complementam e trazem mudanças sustentáveis e profícuas para as organizações. Mas o que vem a ser hospitalidade? E como isso se traduz? Isso é o que nós vamos ver com a nossa entrevistada de hoje, Beatriz Cullen. Vamos à entrevista? Beatriz Cullen é farmacêutica bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, da Unesp. Ela é pós-graduada também em Ciência dos Alimentos pela USP, São Paulo, e com MBA em Marketing Executivo pelo IBMEC, em São Paulo. Ela possui 16 anos de experiência na área de relacionamento com clientes, qualidade, é mediadora de conflitos, network e hospitalidade empresarial. Ela já trabalhou também nas empresas como a Alfândega, Receita Federal, a Band Brasil, Abrarec, e atualmente é sócia-diretora do IBHE, o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Ela atua também como instrutora, consultora e palestrante em temas voltados à gestão do relacionamento, com foco na hospitalidade, o acolhimento. Monitorias de qualidade no atendimento, pesquisas de satisfação, implantação de SAC, melhorias na comunicação, ambiente e nos processos na promoção da hospitalidade, além de coordenar o programa de excelência em hospitalidade empresarial através dos grupos de estudo de hospitalidade, eventos mensais e visitas benchmark. Com vocês, Beatriz Cullen. Beatriz, boa tarde. Que prazer tê-la aqui no nosso ponto de contato. Eu agradeço, Humberto, muito obrigada pelo convite, me senti bastante honrada e também bastante feliz pela oportunidade de falar sobre o tema que é a hospitalidade empresarial. Então, vamos começar já definindo o que é hospitalidade empresarial. A hospitalidade, dependendo do olhar que se tem, né, o social, cultural, econômico, essas definições mudam. Eu costumo dizer para mim, de uma maneira bem simples, que hospitalidade é relacionamento. Então, é o meio utilizado para aproximar pessoas e consolidar relacionamentos. E aí, isso traduz toda que nós podemos ter em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de empresa. Porque o que sustenta, basicamente, todos os nossos negócios hoje, os produtos, grande parte hoje, se tornaram meio que commodity. O que muda é o serviço. E esse serviço está diretamente ligado ao como eu me sinto quando eu tenho uma experiência de compra, quando eu tenho uma experiência de troca, né? Como diz Danny Meyer, que é eu diria que é uma pessoa que hoje um executivo famoso nos Estados Unidos, com uma cadeia de restaurantes já grande, onde ele diz que é o como eu me sinto. A hospitalidade traduz essa sensação, essa percepção de dizer, não importa o lugar que eu esteja, com quem eu esteja, mas o como eu me senti. Eu me senti acolhido, essa experiência tornou para mim memorável, eu retornaria. Então, um dia eu tenho a mesma oportunidade de viver essa mesma experiência ou repeti-la. E essa surpresa, esse encantamento que faz com que essa hospitalidade se consolide nos negócios e traga resultados aí prósperos para as empresas. Agora, quais são os pilares que formam, então, a hospitalidade numa empresa? Primeiro ponto importante dentro dos pilares, obviamente, são as pessoas. Eu costumo dizer que nós, por sermos um povo latino, temos já dentro de nós esse sangue, essa alma mais brasileira, de acolher, de receber bem, seja aonde estivermos. Aí todo mundo diz, mas os nordestinos nos acolhem melhor, os gaúchos já são mais sérios, mais frios. Eu diria, a hospitalidade existe no Brasil quase em toda a sua totalidade, independente das mudanças que ela tem a nível de língua, costumes e hábitos. Então, as pessoas aí é o primeiro ponto, né? Eu tenho que ter pessoas voltadas, que têm lá
o espírito de servir, que gostam de se relacionar, que gostam de trocar e fazer o bem pelo bem, que é ajudar as pessoas a se relacionar, enfim, atender a um serviço, a uma informação, a tirar uma dúvida, é um pilar extremamente importante. Como segundo ponto, eu diria, só as pessoas simpáticas, sorridentes, alegres, elas são suficientes para que eu tenha essa experiência memorável? Eu diria que não. Muitas vezes elas são simpáticas, atenciosas, cuidadosas, mas elas são burocráticas, né? O processo em si, ele não caminha de uma forma em que eu sinta que ele também está coerente, condizente com a hospitalidade, com o acolher. É resolver a questão, né? Solução hoje tem tudo a ver com hospitalidade. Proatividade tem tudo a ver com hospitalidade. E o processo tem que estar conforme aquela nossa necessidade de atender prontamente e conforme, muitas vezes, surpreender a esse cliente numa expectativa que ele também tinha. Terceiro ponto é o ambiente. Se você tem um contato físico, um contato presencial, você imagina, você vai num lugar, calor abafado, fechado, ambiente pequeno, e você tem lá, você não consegue ficar muito tempo lá. Você imagina você ir numa loja hoje, aqui no país tropical, sem ar-condicionado, você querer fazer uma compra, e quantas vezes você sai da loja porque você não suporta mais a temperatura. Então, ou seja, o mínimo que se tem é um ambiente agradável. Quando eu não falo só temperatura, tem a questão do ruído, a questão do barulho, é um lugar barulhento, tem muita luz, tem muita música alta, né? Música alta. Quantas academias aí colocam, exageram na música, e quantas vezes você vai lá, você fala, nossa, eu não estou conseguindo fazer porque a música, o som está realmente me irritando. E você vê, puxa, como isso afetou o meu bem-estar, a minha qualidade ali daquele lugar. E também um ambiente alegre, bonito, comunicativo, iluminado, aquela coisa assim que tem uma planta, tem uma flor. Eu acho importante, quando eu falo do ambiente, descaracterizar totalmente essa importância de que tem que ter luxo. Hospitalidade não tem a ver com luxo. Luxo, ele faz parte quando o seu público é um público que vive numa condição socioeconômica aí, que privilegia ou que necessita que ele tenha um ambiente mais sofisticado, mais rico. Mas nada que a simplicidade, o acolhimento, aquela coisa simples, né, de pequenos detalhes, que obviamente fazem toda a diferença. E o outro ponto é a comunicação. Como essa comunicação é? Ela é direta, ela é dirigida, ou ela é confusa, ela é sofisticada demais, usam palavras estrangeiras, ou não é diretamente ao perfil, ela não está focada naquele segmento que frequenta aquele ambiente. Então, ela tem que estar também casada dentro desse pilar. E o outro ponto também é a cultura. E o exemplo? Eu sou gentil, mas será que na empresa, os diretores, os executivos, também tenham cuidado de cumprimentar qualquer um no elevador? Se conhecem o nome das pessoas, sabe, se dirigem de forma aberta, abrem as suas portas para que qualquer funcionário possa conversar, opinar, sugerir. Então, ou seja, esses são os grandes pilares, esse conjunto que forma aí a hospitalidade, que tem tudo a ver com a gentileza. As empresas ficam pegando, assim, querendo fidelizar o seu cliente, né? E até que ponto essa hospitalidade pode ajudar nessa fidelização? Então, eu diria a fidelidade é aquela lembrança, né? Aquele cuidado que eu devo fazer. Eu recebi aquele cliente na minha empresa, no meu estabelecimento, e o que eu faço, o que eu procuro cuidar para que ele retorne? Primeiro, que ele seja bem atendido logo de cara, que as informações dele, a proatividade, as pessoas estejam dispostas a ajudá-lo naquilo que for. Depois, o que eu posso fazer para que ele retorne, que a experiência dele continue mantendo o meu negócio, continue sendo comum na minha empresa. Eu vejo pessoas que muitas vezes vão nas empresas e dizem, nossa, como aquela empresa é fria. Eu entrei naquela recepção daquele prédio, nossa, é muito chique, muito bonito, mas ele é tão gelado, ele é tão frio, as coisas são sóbrias, não existe um quadro colorido, não existe uma flor, não existe, às vezes, um sorriso que me dá boas-vindas, né? Eu entro no estabelecimento, seja bem-vindo, muito obrigada por ter vindo aqui, é bom tê-lo conosco. São coisas que muitas vezes as pessoas acham que isso é muito formal, ou isso não é, estou sendo exagerado. Quando é natural, eu acho que nada é exagerado. Acho que nós temos formas aí simples de estar sempre ligado, sempre prestando. Eu costumo dizer que o corpo fala bastante. Então, o que você quer entender, ver o que a pessoa está pensando, é olhar para ela e ver o movimento do corpo. O movimento do corpo está dizendo, gostou ou não gostou,
consigo agir da mesma forma que aquele senhor que chegou aqui, um estrangeiro, muito mais sério, muito mais de forma objetiva? Eu tenho que ser objetiva com ele. Eu percebo que a senhora que chegou, ela gosta mais de conversar, ela saudou, ela perguntou, ela falou bom dia. Então, ou seja, rapidamente tem que haver uma adaptação, eu diria assim, um bom senso, de olhar para o outro e ver o que ele está querendo sinalizar. Porque aí 55% do nosso comunicação está hoje no nosso corpo. E isso faz toda a diferença. Agora, complementando a sua pergunta, Humberto, eu vejo a oportunidade de estar sempre criando oportunidades de experiência. Então, o que eu posso fazer para alguém que venha? Vamos dar um exemplo bem simples no dia a dia. São as trocas de e-mails hoje entre as empresas, entre os profissionais. Eu acredito que de 100 e-mails que você possa receber, eu acho que pelo menos 60% não são respondidos. Eu fico imaginando a pessoa que trabalha diretamente com comercial, vendas, faz proposta. Montar uma proposta não é fácil, é trabalhosa, mas eu fico pensando a expectativa dele em receber um retorno. E o tempo passa, você tenta muitas vezes retomar o contato, você faz, às vezes não é atendido. Eu pergunto, você está interessado? Estou interessado, legal, vamos marcar, vamos discutir. Se não, desculpa, nesse momento eu não tenho. Não, o que acontece? Existe um hiato aí, existe um silêncio de ninguém sabe se quer ou não quer, ou por que não dizer não quando não quer mesmo? Qual é o problema de dizer não? Nós dizemos sim com tanta facilidade, por que também não dizer não? Eu costumo dizer que tem formas de dizer não. Então, ou seja, de uma forma que neste momento não estou interessada, mas no futuro poderia estar. Só essa resposta já dá para o outro, poxa, pelo menos foi. Hoje você agradecer uma pronta resposta, está ficando uma coisa rara. E quando isso acontece, você fala, nossa, muito obrigada pelo rápido retorno, porque dificilmente está acontecendo. Sendo que a tecnologia, os e-mails vieram justamente para facilitar a nossa vida, parece que nós ficamos enroladas no dia a dia dos e-mails e ninguém responde nada. Então, ou seja, eu vejo que isso faz a grande diferença. E essa percepção de prontidão, saber que você pode contar com o outro, é o que faz aí toda a diferença nessas relações profícuas, nessas relações que eu lembre e eu sei que eu posso contar. Está gostando da nossa conversa? Quer participar dela? Faça então uma pergunta para Beatriz Cullen, que é a nossa entrevistada de hoje. Basta que você utilize esse espaço que tem logo abaixo aí da nossa telinha, tá bom? E com todo prazer a gente vai responder a sua pergunta aqui agora no programa de hoje mesmo, tá bom? Beatriz, conte pra gente então o que vem a ser o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, qual é o objetivo dele, não é? E também parece que você trouxe algumas imagens para ilustrar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá no Instituto. Então, por favor, fale para a gente. Tá. O Instituto Brasileiro de Hospitalidade, ele foi criado, ou seja, desenvolvido, nasceu faz 2 anos, e ele veio de uma ideia, de uma proposta onde realmente eu sou da área de relacionamento já há muitos anos, trabalhei em multinacionais, trabalhei em associação aqui no Brasil, coordenando, criando, abrindo fronteiras novas para mostrar essa questão da o quanto o relacionamento é importante. E eu, num dos trabalhos que eu fiz, muito consultoria na área de hotelaria, vários estudos que eu fiz, eu verifiquei que havia um espaço muito grande aí em se falar o tema da hospitalidade, que eu falo que tem a ver com gentileza, onde há um caminho muito grande no sentido de trazer novos conceitos, eu diria assim, novas práticas, né? Porque hoje nós estamos cheios de muitos discursos e poucas práticas. E quando eu pensei em criar o hospitalidade, eu procurei, vocês sabem que no inglês existe a palavra hospitality, que quer dizer, grande parte para o americano, eles entendem como a área de hotelaria, hospedagem, alimentação. E no português nós temos a hotelaria e temos o termo hospitalidade. E eu busquei, fiz uma pesquisa aí grande e vi que não tinha nada voltado ao segmento empresarial. Então eu falei, não, por que não criar o termo focado para as pessoas entenderem que a hospitalidade não é receber bem na minha casa, com alimentação, boa estadia. Nos negócios essa relação tem que ser uma relação. E hoje, quanto mais saudável ela for, mais chance eu tenho de sucesso, porque eu sei que o que sustenta hoje são os relacionamentos. Quando o IB surgiu, pensei como estruturados, então foi a proposta de realmente fazer um trabalho com a minha experiência na consultoria, de levar esses conceitos, por exemplo, hoje eu faço monitoria de telefone, atendimento telefônico de central de relacionamento, com foco na hospitalidade. Em que mais eu posso lhe atender? Posso lhe ser útil? Tem alguma pergunta que você gostaria?
as suas dúvidas foram tiradas, ou seja, a abordagem é diferente daquele script, né? E o que apareceu na minha pesquisa, um dos estudos que eu faço há 2 anos, eu vou repetir também esse próximo ano, agora esse mês, era as pessoas definirem para mim o que elas entendiam como hospitalidade. E elas definiam hospitalidade como sendo respeito pelo outro e confiança no outro, que foi a minha grande surpresa nesses 2 anos. Ou seja, eu tenho um público de profissionais, foram 200 profissionais no ano passado, esse ano foram 225 profissionais, onde 60% acredita que hospitalidade é respeito pelo outro e confiança no outro. Eu digo para você, isso faz parte de qualquer relação. A hospitalidade ela é muito acima, porque ter respeito pelo outro e confiança é base de qualquer relacionamento. Com certeza. Eu diria que o acolher aí, o acolhimento mesmo, o surpreender, o tratar bem, tem muito mais a ver com hospitalidade. E existe também uma outra, no conceito da outra pergunta, foi se quando você presta um bom, a pergunta era quando você recebe um bom serviço, ou seja, você é atendido prontamente, da maneira que você solicitou, na hora certa, com o produto certo, dentro dos padrões, se isso era hospitalidade. E fui surpreendida nos 2 anos, praticamente, que 80% acredita que isso é hospitalidade. Eu gostaria de dizer para vocês que isso não é hospitalidade, isso é padrão, isso é obrigação de qualquer empresa. Tem que fazer. Entregar o produto na hora certa, conforme foi acordado. E muitas vezes esses padrões são estabelecidos pela própria empresa. Ela nem pergunta para o cliente como ele quer que seja feito. Quando há uma participação do como, que o cliente diz para o que é melhor, aí sim nós podemos dizer que houve uma forma de pensar mais no cliente do que pensar na empresa. E isso surgiu em cima com os pilares de consultoria, treinamento, e tem algumas fotos que ilustram aí os nossos eventos. Vamos ver as fotos, então, dos eventos? O IB tem uma proposta de levar temas de relacionamento, até para aproximar relacionamento de hospitalidade, porque falar hospitalidade as pessoas muitas vezes hoje estranham. Então, eu tenho feito nesses eventos, aqui foi um café da manhã que nós fizemos no mês retrasado, sobre monitoria da qualidade, onde eu trago sempre estudos de caso. Esse já é um evento falando de redes sociais, com a Vivo e com o Gol, falando um pouquinho do tema, o que a rede social tem a ver com tudo isso, né? Que tem a ver puramente com relacionamento. E hoje as pessoas estão muito mais focadas nas redes sociais. Aqui é o momento, né, dos nossos materiais, tudo personalizado, tudo feito para cada um. Enfim, tem uma preocupação em fazer a coisa que ela receba, ela tem uma expectativa até diferente num padrão de evento, que faz com que ela sinta um pouquinho mais aquilo que eu quero falar. Tem uma outra imagem também, aqui, por exemplo, aqui é o Rafael, por exemplo, Caetano, do Porto Seguro, falando a parte de redes sociais, contando a experiência da Porto Seguro, que também tem sido bastante interessante. Esse mês passado agora eu tive um outro evento que foi falando de encantamento e fidelização, se eles estão diretamente ligados. E nós levamos aí a Sky e a Fiat também, contando as suas experiências. Então, todo mês, esse aqui, por exemplo, é um grupo de estudo da saúde, ela participa de um dos grupos e ela foi uma surpresa que nós fizemos numa das reuniões, que era o aniversário dela, que ela fez questão de passar conosco, porque ela sabia que ela estava num ambiente, esse é uma das nossas salas lá de reunião, onde ela se sentiu bem. Aqui é, por exemplo, um curso que nós estávamos dando sobre a excelência do atendimento à diversidade, foi atendimento ao público GLS, portadores de necessidades especiais, e foi para idosos, que nós temos que inserir essa diversidade nesse contexto, que hoje também quer ser acolhida. Aqui é um dos nossos espaços, lá no IB, ou seja, quando as pessoas vão lá, eu sinto que as pessoas não querem ir embora, porque eu criei um ambiente justamente para que as pessoas se sintam bem, e sintam que lá, que vontade de ficar. Aqui, por exemplo, é um folder do IB, falando um pouquinho do IB, e contando também do programa, do programa IB de Excelência e Hospitalidade, que as empresas, os profissionais podem se tornar membro e participam dos grupos de estudos, visitas de destaque, onde eu faço levar para as melhores práticas hoje, seja na área de hotelaria, seja na área de saúde, e de uma forma de estar mostrando isso de maneira mais prática. Ok. O Gerson dos Jardins, Gerson, muito obrigado aí por sua participação. Ele pergunta o seguinte: ser gentil no trabalho não vai passar a impressão para o meu chefe de que eu não sou muito agressivo nas tarefas que eu tenho que fazer? E isso pode me prejudicar na parte assim, no desenvolvimento e na avaliação? Gerson, obrigado pela pergunta. Até pela participação. Eu diria assim, ser gentil, primeira coisa, várias pesquisas já mostraram que pessoas que são mais gentis são as pessoas que são mais felizes e vivem mais.
Por quê? Porque a gentileza, por si só, a atitude, ela faz com que o nosso corpo produza mais as endorfinas. As endorfinas são os hormônios que causam aquela sensação de relaxamento, de bem-estar. E se isso faz tanto bem para nós fisicamente, você imagina o quanto isso pode representar para o outro. Então, eu diria que nos negócios, a gentileza, lógico que tudo com bom senso, né? Achar que gentileza é ser delicadinha, é aquela coisa. Não, a gentileza masculina ela é extremamente bem-vinda. Então, eu diria para você, depende tudo da forma como ela é feita. Primeira coisa, não adianta ser artificial. Porque artificial qualquer um vai perceber. Você tem que ser o mais natural possível, de uma forma em que você faça aquilo porque você está fazendo que você acha que é bem-vindo. E as pessoas, com o tempo, elas vão percebendo que isso torna uma reunião mais agradável, torna iniciar conversa, iniciar bate-papo, né? Uma forma interessante de começar uma reunião, muitas vezes, é pegar um comentário que veio da sua empresa, numa central de relacionamento, e dizer, olha o que falaram da nossa empresa. Olha que interessante. Isso é uma maneira de quebrar um pouco as amarras ali na hora e trazer, oferecer um café, oferecer uma água, puxar cadeira para uma pessoa. Eu falo, por que isso pode ser descaracterizar ou mostrar que uma pessoa não é durona? Né? Nós somos gentis por que não ser gentil com o manobrista, é um outro exemplo. Por que o motoboy, o motoqueiro, ele tem que ser tratado da forma como normalmente as pessoas falam? Ele é pouco importante. Eu falo, fica sem uma encomenda, fica sem uma entrega que aquele motoboy chega lá para você, que é parte do seu trabalho, que está lá a informação que você precisa, e nós ali colocamos ele num cantinho, suadinho, e muitas vezes numa recepção que nem água ele tem. Então eu pergunto, não tem nada, pratique, se você vai ver que fisicamente, profissionalmente, você vai ter muito sucesso. Beatriz, em 1 minuto, né, quais são as empresas ou os segmentos que já estão praticando, né, essa hospitalidade que você fala? E segundo, 2014, Copa do Mundo aí pela frente, não é? Nós vamos ter aí muita oportunidade para praticar essa hospitalidade com os turistas, não é mesmo? Perfeito. Bom, em relação às empresas, eu diria que eu tenho há 2 anos consecutivos feito essa pergunta nas pesquisas com os executivos, e o que eu tenho visto nos 2 anos consecutivos foi que realmente a empresa que mais as pessoas veem na prática é o Laboratório Fleury. O Fleury realmente tem uma proposta muito grande em todos os seus pontos de contato, né? Que a hospitalidade está presente quando você vivencia em todos os pontos de contato, seja presencial, seja pelo e-mail, seja pelo telefone. E no Fleury eles dizem, eles cuidam de mim até na hora que eu chego. O manobrista me saúda. Depois, quando o Fleury erra, o Fleury pede desculpa porque errou. Eu sinto que a hospitalidade, lá, eles respiram hospitalidade. Então, ou seja, nos 2 anos que nós fizemos, agora 2009 e 2010, apareceu o Fleury. Tive em segundo lugar, como empresa citada, também foi o Pão de Açúcar, que eu particularmente também admiro o trabalho do Pão de Açúcar, porque cada vez que eu vou no Pão de Açúcar, primeiro eu sei que eu vou pagar mais caro, porque eles vendem um conceito de variedade, loja, um ambiente extremamente agradável, e a pessoa que estiver lá fazendo uma reposição de mercadoria, ela vai, na hora, parar e responder a minha questão. Eles são extremamente proativos, atenciosos, ele vai lá buscar a informação que ele pode não ter, mas ele vai resolver. Então, eu diria, essas empresas que têm aparecido com frequência como empresas hospitaleiras. E em relação à Copa, só de maneira bem rapidinha, eu diria assim, temos um caminho longo, mas olha, vamos parar com essa história de improviso. O brasileiro gosta de improviso de última hora. Não, vamos nos organizar para fazer com que flua dentro de nós o potencial que nós temos de hospitaleiro. O Brasil genuinamente é hospitaleiro. Então vamos nos organizar, treinar pessoas, selecionar pessoas que gostam de atender, que gostam de gente, e vamos treiná-las com os processos para que elas façam realmente o diferencial em receber tantos turistas que vêm no nosso país. Beatriz Kulen, quem quiser saber mais sobre o IB, participar dos seus eventos, como é que pode fazer? Qual é o telefone, o site, o e-mail? Nós temos hoje, o nosso site é www.ibhe, Instituto Brasileiro Hospitalidade Empresarial.com.br. Temos o Twitter também, que é IB Brasil, que você também tem lá, mantém algumas informações. E vocês estão agora também entrando com o Facebook, que está provavelmente na semana que vem. O nosso telefone é aqui em São Paulo, 11 3225 2535, né? E os e-mails podem ser hospitalidade@ibhe.com.br.
Ok. Beatriz, eu quero aproveitar ainda a sua presença aqui para você ser a que vai conduzir aqui o nosso sorteio, né, do livro Lições que a Vida Ensina e a Arte Encena. Por favor, tire um papelzinho aí. Posso ler? Pode ler. Bom, o vencedor, eu diria a vencedora felizarda de hoje, foi da minha terra também, que vivi muito tempo lá, Fabiana Varani. Ela mora em Campinas, no centro, na Avenida Francisco Glicério, 285. O CEP 13026-501. Fabiana, boa leitura. Fabiana, boa sorte para você. A Just TV e o Ponto de Contato enviará para o seu endereço de correspondência o livro que você ganhou, tá bom? Boa sorte e boa leitura mesmo. Beatriz, muito obrigado por sua participação no nosso programa de hoje. Nós ficaríamos a tarde toda conversando sobre hospitalidade, mas com certeza você vai voltar num dos nossos próximos programas falando mais sobre hospitalidade e dando até mais exemplos concretos sobre isso, tá ok? Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um bom dia a todos. Vamos rapidinho para a nossa agenda da semana? Rapidinho. A ABT apresentará no próximo dia 11 de agosto, das 8h30 às 17h30, em seu auditório em São Paulo, o curso Marketing em Redes Sociais, ministrado por Ana Paula Diniz. Se você quiser se inscrever, saber mais detalhes, entre no site www.abt.org.br. Beatriz, você também, o IB vai ter um evento, né? O tema vai ser as redes sociais e a comunicação. Como gerir conflitos, ideias e como essa comunicação deve ser feita. Nós temos confirmado agora o Serasa Experian e estamos fechando o Boticário ou Pão de Açúcar. Vai ser no dia 19 de agosto. No site do IB vocês podem ver lá mais informações. Ótimo. Sucesso então para vocês. Gente, não temos mais tempo. Muito obrigado por sua participação. Terça-feira que vem a gente se vê às 3 da tarde aqui na Just TV. Tchau.